Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Douglas Ramalho e hoje iniciamos uma nova série de vídeos aqui no Road sobre o Azure. Para você que não tem pouco conhecimento ou nenhum conhecimento a respeito da nuvem, dos serviços de nuvem da Microsoft, hoje nós vamos começar a falar sobre eles. Vamos configurar vários serviços, vamos trabalhar com storage accounts, vamos trabalhar com migração de dados, vamos trabalhar com Azure Functions, storage, tudo isso e ainda análise de tráfego, criação de perfis. Então assim, é uma série bem completa em que você, no final dela, vai conseguir conversar e aplicar os conceitos dentro da sua equipe, dentro do seu time, no seu projeto. E hoje, no primeiro vídeo, nós vamos explicar para vocês duas coisas. Primeiro, quais são os modelos de nuvem, quais são os modelos de plataforma em nuvem que nós temos dentro do Azure e também vamos explorar um pouquinho do Azure CLI. Então, vamos lá! Mas antes de entrar mais nesse vídeo, eu quero deixar aquele recadinho rápido para você, que é lembrá-lo de curtir e compartilhar este conteúdo. O engajamento e envolvimento de vocês com o Road apenas nos motiva e nos ajuda a continuar mantendo esse trabalho aqui. Beleza? Então, fica ligado que tem muita coisa vindo, assina as notificações. Semanalmente nós temos conteúdos vindo falando sobre desenvolvimento de software, tecnologias, padrões, agilidade e também uma série sobre o Azure. Quando você está falando sobre os modelos, né, em nuvem que são encontrados no Azure, vamos pensar um pouquinho de como é que foi a mudança do on-premise, né, para aplicações que rodam dentro de servidores dentro das empresas e tal, servidores fechados, né, servidores próprios ali. Como que foi essa mudança para a nuvem? Então, o que foi isso? Quando você escreve só código, só linhas de programa e você não se importa com a performance, você está programando um software, certo? Agora, quando o custo começa a ser importante, é que você vira engenheiro de software. Então, quando os projetos e as arquiteturas elas começaram a sair do on-premise e ir para servidores compartilhados em serviços oferecidos por nuvem, que vão garantir ali redundância, georreplicação, segurança, backup. Então, quando você está fazendo essa migração, o custo que antes meio que ele existia, mas era invisível. Por quê? Antes você tinha o custo da máquina, do hardware e do que você vai adicionar, e aí tipo, beleza. Você chegava e falava, ó, roda a minha aplicação, você roda com 8 GB de memória, entendeu? Beleza, o cara ia lá, comprava a memória e estava tudo certo. Agora não, o 8 GB de memória tem um custo muito alto dentro da nuvem, se comparado com, por exemplo, 200 MB de memória. Então agora, você antes não tinha essa capacidade. Ou você comprava um pente de 4 GB de memória, de 8, ou você tinha que comprar um pente assim. Você não tinha a opção de usar de comprar um pente de 200 MB, porque a sua aplicação usa 200 MB. E aí a sua aplicação, ela tem um SO, ela tem tudo ali por baixo que vai aumentar muito as suas necessidades, porque você vai precisar de 8 GB, porque o SO vai consumir 1 GB ou vai consumir 2, e aí a aplicação ainda vai consumir mais Y e tal. Então você está vendo que tudo isso a nuvem foi eliminando. Então o custo ficou muito importante, porque a arquitetura da aplicação, a arquitetura da solução que você vai executar, o código que você vai escrever, a quantidade de memória que você vai utilizar, a quantidade de leituras em disco que você vai utilizar, tudo isso vira custo e vira requisito. Vira, inclusive, decisão sobre como você vai modelar a sua aplicação. Então, os modelos que nós temos sobre infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, você precisa avaliar quais são os critérios da sua aplicação para você atingir os requisitos com o melhor custo possível. E aí, quando você olha para custo, no Azure, você também olha para controle. Quer dizer, você olha para os dois. Então, custo é algo que você vai ter que decidir qual é o custo da minha aplicação, qual é o budget do cliente para poder saber identificar. E aí você vai como que eu vou distribuir essa nova aplicação que eu vou ter que gerar na nuvem? E aí os requisitos são importantes porque eles vão te definir qual é o nível de controle que você precisa ter
para atingir para atingir o requisito que você precisa implementar. Quanto mais controle você precisa ter, menor é as decisões e a influência da plataforma do Azure dentro da sua solução. Então, você tem o infraestrutura como serviço, que te dá todo o controle, certo? Então, todo o controle é seu. Você precisa configurar a rede, você precisa configurar o SO, você precisa instalar os pacotes, você precisa criar um ambiente, você precisa criar os endpoints, as VPNs, a rede, tudo. Todo o controle é seu. Então, quando você desce na pirâmide e você agora começa a falar, eu estou no meio agora, eu estou falando como plataforma quanto serviço. Então, o teu controle, que era máximo, agora ele já não é o máximo. Você perdeu um pouco do controle que você tem ao hardware que você está consumindo, certo? E aí você olha mais para configurações do serviço que você está utilizando. Então, por exemplo, o Azure Functions são exemplos de aplicações de plataforma como serviço. Então, você agora vai ter que configurar a function. Antes, você tinha mais controle, você teria que configurar o container, o SO, a hospedagem, se vai ficar no ISO, no IS. Agora não, o function ele já está abstraindo tudo isso de você. Ou seja, você tem menos controle, porque o Azure Function ele já decidiu como é que vai ser a tua parte de infra ali até certo ponto. Entendeu? Então você tem menos controle. E aí quando você chega no software como serviço, é o ponto de menor controle sobre a infraestrutura do Azure. Por quê? Porque o software como serviço, você não tem nem configurações, você consome o software, certo? E aí agora nós vamos entrar nos detalhes do que é cada um desses 3 pontos que eu comentei da pirâmide para vocês. Infraestrutura como serviço, onde você tem o maior controle. Plataforma como serviço, onde você tem um controle intermediário, existe um balanço entre configurações que você vai começar a fazer, porque o Azure vai inferir parte da sua infraestrutura. E você tem o software como serviço, onde o Azure ele não vai inferir, ele vai determinar qual é a infra, vai te disponibilizar uma aplicação, e o que significa que você não tem controle sobre a infraestrutura. Vamos lá. Então, cada um desses modelos te dá alguns benefícios, tem alguns ups, né? Tem alguns prós e contras. Né? Depende tudo do que você precisa e do ambiente em que você está, como foram elaboradas as suas aplicações, quais são os pré-requisitos que você tem aí na sua empresa, no seu projeto. Então, dependendo mediante essa análise de como é o seu projeto, do que ele vai ser, quais são os pré-requisitos dele, o Azure te oferece 3 modalidades diferentes. Né? E qual que é a diferença entre essas 3 modalidades? Vamos começar falando sobre infraestrutura como serviço. Nesse caso, o Azure ele te provê apenas a infra, literalmente. E você vai poder gerir essa infra, ela fica toda a cargo a responsabilidade fica toda para você. O que significa que a Microsoft não vai inferir muita coisa a respeito do que você quer ou do que você pode precisar. Tudo fica na sua mão. Ou seja, instalação de aplicações, configuração do próprio ambiente, criação de rede, você plugar essa máquina com alguns outros serviços, tudo fica a cargo, tudo fica com a sua responsabilidade. Então, por exemplo, quando você precisa de alguns pacotes, ou então um sistema operacional específico e alguns pacotes ali dentro que são específicos para a sua solução ou para resolver o problema que você está encarando, tudo isso é sua responsabilidade. A Microsoft não vai inferir nada com relação a isso. E nesse caso também você tem acesso a um hardware bem poderoso, porque aí você tem a capacidade de escolher entre diversas configurações diferentes de memória, velocidade de disco, tamanho de disco, rede inclusive. Então assim, quando você precisa de uma alta customização e de um hardware muito poderoso, provavelmente você vai acabar migrando para a infraestrutura como serviço.
Tá? Só que mesmo assim, a Microsoft ainda te oferece algumas outras funcionalidades, por exemplo, utilização do Azure Security Center, backups e logs também, né, para auditoria. Então não é como se você não tivesse nenhuma ferramenta para apoio aí ao seu dia a dia, ao seu processo. Você tem acesso ao Security Center, logs, telemetria, né? Backups, inclusive. Então, assim, você tem acesso a tudo isso, mas essa configuração ela é bem manual. Você, em alguns casos, pode até que instalar alguns agentes dentro do SO para poder operar alguma coisa ou outra. Então, assim, toda essa configuração fica por sua responsabilidade. Alguns exemplos de serviço de infraestrutura, alguns exemplos, né, de produtos que utilizam esse conceito da infraestrutura como serviço é a questão de máquinas virtuais, containers, quando a gente fala de storage de dados também, você tem Blob, Kiwi, né, são filas, você tem disco e você tem arquivos também. Então, esses são alguns exemplos de serviços que estão disponíveis para você utilizar enquanto infraestrutura como serviço, tá? Inclusive, você consegue ligar ferramentas de redundância, né? Por exemplo, redundância local ou redundância global, né? Com georredundância, por exemplo. Então, isso também está disponível para você, certo? Alguns outros exemplos de infraestrutura como serviço, podemos citar também redes virtuais, load balancers, configuração de DNS, rotas, né, express routes, traffic managers, deixa eu ver o que mais, MPLS e também VPN. Então, são outros exemplos de agora componentes de rede que também você pode configurar na unha, que você pode utilizar a infraestrutura como serviço ali. Tá? Agora, na sequência, nós vamos falar sobre plataforma como serviço. O que é o PaaS? Né? Então, nesse ponto, quando a gente está falando de plataforma como serviço, o usuário ele perde um pouco do controle do hardware e ele fica mais a cargo da configuração da aplicação, certo? O que isso significa? Significa que o Azure ele vai inferir muito do que você quer e do que você pode precisar e do problema que você está tentando resolver, e ele já vai te trazer toda essa configuração pronta, ou ele já vai te trazer todo esse software, todo esse esquema já pronto, e você tem que fazer algumas configurações para afinar o serviço de acordo com a sua necessidade. Certo? Quando nós falamos de PaaS, você também não precisa gerir sistema operacional. Tá? O OS, o Operational System, ele já vai vir, ele já é gerido pelo Azure, você não vê isso. Então você realmente só configura. E tem uma vantagem de que você acaba tendo uma aplicação como se fosse um framework, né? Você vai poder reutilizar recursos já criados, por exemplo, autenticação, log, né? Os problemas de infraestrutura são menos frequentes, uma vez que a Microsoft já cuidou de tudo isso para você. Só que ele tem a questão de que ele é menos flexível, né? E dependendo da atualização do serviço, da atualização ali do que vem, do que a Microsoft acaba lançando, isso pode te impactar. Então você tem que ficar esperto para saber que, beleza, novas atualizações não vão impactar a sua aplicação e que a configuração ela condiz, ela continua atual, certo? Ou até mesmo novas configurações que podem começar a ser obrigatórias, que você não tinha. Então, assim, você abre mão do controle de tudo isso para deixar a cargo do Azure, então o Azure vai lidar com toda essa parte para você, mas você tem que ficar de olho na configuração e essa por sua conta para você conseguir afinar mais esse serviço. E aí você perde o controle, né? Porque quando você fala de infraestrutura como serviço, todo o controle é seu. Então você pode literalmente configurar o que for necessário e viajar na maionese. Você pode fazer um monte de coisa ali porque a caixinha de brinquedos está aberta para você fazer o que quiser. Agora, quando você fala de plataforma como serviço, aí não, aí é um pouco mais limitado, você perde um pouco desse controle. Então ela acaba sendo menos flexível e o que você vai utilizar é só o que a plataforma como serviço oferece para você. Você não consegue sair daquela casa, certo? Então, alguns exemplos de plataforma como serviço são App Services,
você tem o Azure Search, você tem Web Apps, você tem Mobile Apps, você tem Logic Apps, você tem Azure Functions, que são muito utilizadas, principalmente quando a gente fala de serverless, né? Você tem o Event Grid, né? O Azure Event Grid, você tem o Azure Service Bus, que é um serviço muito poderoso sobre enfileiramento, para você trabalhar com tópicos, com subscriptions, sua aplicação trabalhar com comunicação assíncrona, né? Você também tem o Azure Cosmos DB, Cognitive Services, o Azure API Management. Então, assim, são alguns exemplos de serviços que ficam à sua disposição quando você utiliza a plataforma como serviço. Tá? E por último, só que não menos importante, você tem software como serviço, SaaS. Né? No caso do SaaS, a infraestrutura ela também fica a cargo do Azure. O Azure também vai ter que se virar para resolver qualquer que seja o problema de infraestrutura que houver. Mas as configurações, algumas características do software também ficam a cargo do Azure, certo? Ou seja, você mais consome. É o software como serviço. Então, você tem uma aplicação que tem ela não é de propósito genérico, ela é um propósito bem específico e aquela especificidade atende a algum requisito que você tenha e você não tem muito configuração para resolver, certo? Um exemplo disso é o Office 365. Você consome o Office 365, que ali dentro você tem o Word, você tem o Excel, você tem uma série de aplicativos da Microsoft. Então você não configura o Word, né? Você usa o Word. O Word atende você para escrever os seus textos, seus relatórios, documentos, etc. Da mesma forma o Excel, você não configura o Excel, né? O Excel é um software completo que você consome, você usa o Excel, certo? Então esses são os 3 modelos de nuvem que nós temos dentro do Azure à nossa disposição. O que nós acabamos mais utilizando, assim, na verdade todos têm um uso muito grande, depende muito da sua necessidade, porque o Office 365 é muito utilizado de forma corporativa, né? As empresas precisam de e-mail, precisam de acesso ao Outlook, Word, Excel, todos esses softwares que nós historicamente já utilizamos da Microsoft, né? Tipo, que tem um apelo de público muito grande. Mas o que acaba focando a maior parte da atenção e que retém a maior parte do trabalho dos desenvolvedores e dos arquitetos, de todo o time, quando nós falamos de plataforma como serviço, porque aí nós temos vários serviços da Microsoft, aí nós estamos falando de serverless, nós estamos falando de armazenamento, e também no infraestrutura como serviço, porque você precisa em muitos momentos configurar DMZ, uma VPN, redes, né, máquinas virtuais, principalmente quando nós estamos falando de uma migração para a nuvem que está levando a máquina direto. Então você tem uma máquina física que você está migrando para uma máquina virtual, para num outro momento você está gerando um container, para num outro momento você está tirando isso, reduzindo e dividindo em serviços menores. Então, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço é onde a maior parte dos desenvolvedores, o pessoal técnico vai estar focado. No software como serviço, você tem, claro, pessoal técnico vinculado a isso também, mas aí você tem mais o software, você tem, que é no caso o próprio Office 365, tá? E plataforma como serviço tem muita coisa interessante, que são os pontos que eu comentei um pouquinho antes, que é a questão do serverless, armazenamento, cache. Então você também tem o redis do cache. Então são vários os produtos que você tem para utilizar, tanto na infraestrutura como serviço, como na plataforma como serviço também. E agora a gente vai falar sobre como é que nós começamos a interagir com tudo isso. Quando nós falamos de Azure, você pode estar consumindo todos esses recursos por meio do portal, em que você acessa lá portal.azure.com e aí você, com a sua conta, você vai logar, você vai criar uma conta e aí, inclusive, você tem várias formas de obter benefícios da Microsoft, por exemplo, de teste. Então, no primeiro mês você ganha de 150 a 200 reais, depende do período, às vezes a Microsoft dá mais, às vezes dá um pouco menos. Então, assim,
você tem todo esse valor para poder estar consumindo, explorando os serviços, inclusive para poder executar alguns dos comandos e dos artigos, dos tutoriais que nós vamos ter aqui nessa série, certo? Então, você pode fazer tudo pelo portal, mas nós, nessa série de vídeos, como eu comentei lá no começo do vídeo, nós vamos utilizar o Azure CLI. Você pode utilizar tanto o Azure CLI quanto o PowerShell, ou até mesmo o portal, para poder estar executando tudo que nós vamos executar. O link do Azure CLI, o download e a instalação, vai estar aparecendo na tela aqui em algum lugar. Então, assim, vocês podem estar acessando, mas também vai estar aqui na descrição do vídeo, claro, para ficar mais fácil. Ninguém é obrigado a digitar tudo que está na tela, né? Você vai baixar o CLI, a instalação dele é muito direta, é next, 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 né? Então, e no final você tem o Azure CLI instalado, e aí com o Azure CLI instalado você consegue utilizar do Bash que mais te agrada. Pode ser o CMD, você pode usar o PowerShell, né, como eu já comentei, ou até mesmo o Bash, que no caso é o que eu gosto mais e é o que eu vou utilizar. Do Bash para o CMD, né, o prompt, não tem praticamente nenhuma diferença. Vai mudar mais quando você vai criar algum script automatizado e aí no seu script você, por exemplo, vai armazenar algum valor em uma variável, vai fazer um for para poder criar várias máquinas em loop, ou então essas instruções mudam bastante do Bash para o CMD. Quer dizer, bastante não, a lógica continua a mesma, a sintaxe vai mudar um pouquinho, e aí, mas enfim, você consegue ainda utilizar tranquilamente, tá? Nós aqui no curso vamos utilizar o Bash como ferramenta e é o que nós vamos começar a falar agora. Então vamos lá, eu já fiz a instalação do CLI e eu já consigo ver que o AZ, que é o nosso comando principal, ele já está disponível aqui para mim. Então olha só, eu digitei só o AZ, né, e pressionei Enter, e aqui você tem todas as funções, todos os comandos que estão à sua disposição. Inclusive, no tempo que nós estamos gravando esse vídeo aqui, a versão do CLI que eu estou utilizando vai ser a 2.21. Inclusive, tem até 2 atualizações disponíveis aqui, ó. Então, assim, vocês podem estar conferindo com vocês, mas uma vez que nós aprendemos a utilizar o CLI, a mudança de versão ela é muito mais simples do que a mudança no portal, sabe? Porque o portal, os menus vão mudar, a cara vai mudar, e aí, tipo, algumas alterações você pode acabar muito perdido, ou pelo menos eu fico, em vários casos. Então, assim, sempre que eu trabalho em consultoria, ou então até mesmo nas minhas equipes, eu gosto de deixar os scripts sempre automatizados, tá? Isso poupa muito, muito tempo, e eu fico protegido para uma alteração no portal, não vai me quebrar as pernas, eu vou saber o que fazer, porque se o update do CLI ele mudar algum comando é muito fácil. Por quê? Porque eu posso muito bem executar, por exemplo, o --help, né? Então você já tem aqui todos os comandos que você tem disponíveis, e eu posso, para você começar a utilizar o CLI logado na sua conta, você precisa entrar com um AZ Login, certo? Quando você executa o AZ Login, vai abrir um navegador pedindo para você logar na sua conta na conta que você criou no portal, e aí você vai entrar com seu e-mail e senha, e essas credenciais voltam aqui para o nosso Bash, e aí a gente consegue executar todos os comandos com o usuário que nós logamos. Mas antes de fazer o login, eu quero mostrar para vocês que todo comando do CLI você pode incrementar aqui com --help para você saber as opções que tem ali dentro. Então assim, eu venho aqui, olha só, eu digitei AZ Login --help, então aí ele já começa a me falar, AZ Login, ele vai logar no Azure. Então quais são os argumentos possíveis? Então eu posso passar lá --password, que aí ele que são as credenciais, o tenant, né, que é a conta, então assim, o username. Então assim, veja que a gente consegue navegar entre muita coisa aqui. Ele te dá
muita informação sobre o que você quer executar. E isso é incremental. Conforme você vai colocando mais comandos, ele vai te dando mais opções. Porque aqui em cima, se eu executar o AZ help de novo, traço help, então agora o escopo do help é o AZ, não é mais o AZ login. Quando eu faço o AZ login traço help, o escopo do help vai ser o meu login. Então ele vai me mostrar todas as opções, os comandos, os argumentos do login. Quando eu faço do AZ help, então o meu escopo agora é só o AZ. Então o help vai me mostrar as opções do Azure. Então aqui no AZ help, olha só o que ele permite que a gente faça. É muita coisa. Então nós temos aqui, por exemplo, o account. Então tá, se eu posso entrar AZ account, que é o que a gente acabou de ver, traço help. Então, beleza, o que eu posso fazer com o account? Eu posso fazer um clear, um list, um set, um show. Então assim, e eu posso ir especializando ainda mais. Então, beleza, AZ account list, traço help. Então o que vai acontecer agora? Ele vai me mostrar os argumentos do list, certo? Então aqui eu posso dar um list all, um refresh, debug, o query. No query você consegue executar selects ali, utilizando uma linguagem, uma sintaxe específica, em que você consegue ver todos esses recursos. É bem legal, é bem legal. Nós vamos ver alguns exemplos de query mais para frente. Mas assim, vejam que para cada item que eu coloco, ele vai me dando mais opções. Então assim, tá. Então como vocês viram, quanto mais nós avançamos ali dentro do AZ, nós conseguimos escopos diferentes. Então a gente já viu lá o AZ Help, depois AZ Storage, traço help. Então aí agora nesse caso ele já está mostrando ali de novo quais são os argumentos que o AZ Storage tem. É muito legal. Então vamos lá, vamos logar. O AZ Login, simples assim. Ele agora vai abrir o navegador para vocês, por exemplo aqui. Você entra com a conta. Então eu já estou com as minhas credenciais logadas nesse navegador, então tudo bem. Ele vai, eu loguei, e aí ele volta aqui para o nosso shell, e aí que já me mostra que eu estou logado, me mostra o e-mail, o usuário, alguns dados ali da conta, e aí a partir desse momento eu já consigo executar quaisquer comandos dentro da estrutura do Azure. Eu posso criar máquinas virtuais, posso criar functions, posso fazer, publicar mensagens em filas, posso fazer de um tudo agora com o CLI. Então, essa é a introdução rapidinha de como é que o CLI funciona e como é que você vai conseguir, como que nós vamos operar, trabalhar com CLI ao longo dessa série de vídeos, certo? Bem, pessoal, então nesse vídeo nós vemos os 3 modelos de nuvem que nós podemos trabalhar dentro do Azure, a diferença entre eles, alguns exemplos de serviços desses modelos, e nós também já entendemos como o Azure CLI funciona, e é ele que nós vamos utilizar ao longo de todo esse vídeo. Então, agora no próximo vídeo nós já vamos entrar dentro mesmo do que literalmente é trabalhar com Azure. Nós já vamos criar storage accounts, nós já vamos movimentar recursos lá dentro. Então, segue, continua com a gente, que tem muita coisa legal vindo por aí. Até semana que vem, pessoal. Falou!